Krishna. Hoje nós estamos aqui de volta à confraria, que faz tempo que a gente não vem aqui tomar um chazinho, né? E hoje eu vou entrevistar o Paulo Alexandre Clavin. Ele é um dos líderes do movimento Hare Krishna, ele é carioca da Gema, e ele hoje, já há alguns anos, é um Swami e tem um projeto muito bonito em Paraty, que ele vai falar um pouquinho sobre isso. O Swami, ele é um dos pioneiros no Brasil a distribuir livros. Muita gente da nossa faixa etária se lembra quando os carequinhas entravam nos ônibus e distribuíam livros. Isso foi há 46 anos atrás. Ainda assim, o Swami continua nos dias de hoje fazendo a mesma coisa, escrevendo, publicando livros. Ele é discípulo de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, e ele vai nos contar um pouquinho dessa trajetória dele. Hare Krishna, Swami, como vai o senhor? Tudo bem. Muito bem-vindo no Splendor Talk Show, e é muito interessante saber um pouquinho da sua história. Que ano o senhor entrou no movimento? Em 76. Sim. Foi isso. E como o senhor chegou ao ponto de se tornar um devoto Hare Krishna? Olha, vamos pensar na minha história. Uma vez eu ganhei um livro de yoga, isso lá no início dos 70. Eu não sabia nada sobre isso. Um amigo meu me deu um livro do professor Hermógenes. Uhum. Então, eu achei aquilo muito interessante, comecei a fazer aquelas costuras e tudo mais. Mas uma coisa me chamou a atenção, porque tinha uma outra visão diferente de mundo. Isso deu em mim uma curiosidade assim avassaladora. Eu saí procurando livros para ler, e tudo que era assim de esoterismo, de Vedanta, de tudo assim eu lia. Eu chegava ao ponto de sair do Rio de Janeiro, pegava um ônibus, ia para São Paulo. Só para ler? Não, só para ir naqueles sebos lá do centro de São Paulo, ali na Praça João Mendes, que tem assim 3 andares, assim, aí chegava aqui cheio de livros, assim, né? Sim. Porque os livros ali era mais barato, né? E lia muita coisa, né? Qual era a sua idade? Eu tinha nessa época das leituras, eu tinha mais ou menos uns 24 anos. Uhum. Eu entrei no movimento com 31 anos. 31 anos. Então, aí tudo se dirigia para a Índia. Assim. Então, aí eu comecei já a selecionar a minha leitura para as coisas da Índia. Então, lia Vivekananda, Yogananda e Aurobindo e todos esses pensadores. Uhum. Então, um dia eu estava lá em São Paulo, uma devota me ofereceu um livro na rua, na Rua Augusta, estava descendo a Rua Augusta. Eu, como me interessava por tudo que era da Índia, assim, né, comprei. E quando eu li, eu me identifiquei muito, né, com o livro de Prabhupada, né. Eu já tinha lido o Bhagavad Gita, já conhecia alguns conceitos assim da filosofia. Mas isso passou, né? Inclusive tinha assim o convite para ir no templo lá, mas nunca fui. Eu estava em São Paulo nessa época. Depois voltei para o Rio. Quando eu voltei para o Rio, assim, do dia que eu voltei, eu fui visitar um amigo meu. Esse amigo meu mostrou um Bhagavad Gita de Prabhupada em inglês, que ele tinha ganhado. Assim, eu fiquei maravilhado com aquele livro. E quando estava voltando para casa, tinha um carro com Hare Krishna na frente. E a gente estava indo pela rua aqui assim, eu estava no carro dele, ia lá os Hare Krishna. E eles foram, e a gente tinha que entrar na rua aqui, e o carro deles entrou. Depois a gente tinha que entrar para a rua para
E o carro também. Estavam Que te era a minha... perseguindo. Não, a gente que estava seguindo Ah, ele. vocês que estavam perseguindo. Seguindo. Pois é, foi aí que o templo se estabeleceu na rua onde que eu morava. A poucas casas da minha casa. Olha né? só, Krishna mesmo. Então, nessa época, eu estava fazendo uma coisa que eu gostava, porque eu já tinha tentado outras coisas, né? Eu tinha me formado na escola naval, tinha me formado em administração de Você se formou na empresa. escola naval? Formei. Me formei na escola naval em 1968. E em 69 eu saí. Depois me formei de novo, mas eu não gostava nada disso. Não foi uma experiência que te satisfez em nada. O que eu gostava era natureza e música. É música também. Então, eu comecei a trabalhar com a natureza. Então, comecei a atividade paisagista. Estudei na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. Aí eu estava fazendo isso, né? Aí foi interessante que eu fui no centro da cidade. Assim, logo que eu cheguei, que eu vi os Hare Krishna assim, e fui passei assim numa livraria esotérica, que eu comprava alguns livros lá. Entrei só para ver o que tinha. E o dono assim, me conhecia assim de vista, né? Eu ia lá assim. E falou assim, olha, acabou de chegar o Bhagavad Gita do mestre do Hare Krishna. Aí eu tinha visto em inglês, né? Aí eu comprei logo o livro, comprei na livraria. Aí eu cheguei em casa, li o livro todo. Desse tamanho, né? Li o livro todo, eu tinha acabado de fazer um trabalho assim grande de paisagismo, eu tinha ganhado um dinheiro, eu falei, vou ficar um tempo por minha conta. Lendo né? meu livro. Aí eu li o livro e fui no templo Hare Krishna. Quando eu cheguei lá, eu fui a primeira pessoa que falou comigo, assim, que conversou comigo. Você conhece muito bem. Hridayananda Maharaj. Charandev, olha só, meu guru. É. E foi uma conversa assim que até hoje a gente se lembra. Que lindo. Porque eu perguntava coisas para ele assim, né? E eu tinha outros devotos assim, que ficavam pensando assim, pô, esse é um especulador, né? Mas eles não sabiam que eu estava perguntando para ouvir a resposta. Aí depois o presidente de templo, assim, que era da minha idade, que naquela época só tinha jovens. Né? Sim. Então ele me convidou assim, vem passar um fim de semana aqui, que a gente vai fazer um festival aqui, você pode ajudar? Eu falei, tá legal. Aí, nesse fim de semana, trabalhei duro ali, que tinha que pintar as paredes e tudo, e para organizar para o festival. E depois falam que os Hare Krishnas não trabalham duro. É, né? É. Aí, quando o festival, fiquei encantado, assim, né? E tinha muitos convidados também, assim, devotos muito preparados, tsunamis e tudo, né? Aí ele falou, fica mais uns dias aí para ter alguma imersão no processo e tudo, para ver como é que é. Né? Quando eu li aqueles livros sobre a Índia, eu ficava muito atraído pela vida monástica e tudo. Né? Então, quando surgiu essa oportunidade, que eu não corri atrás, veio para mim, né? Eu falei assim, poxa, olha só, porque eu já tinha desistido assim de seguir assim uma vida espiritual e tudo. Eu falei, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, já sei mais ou menos e tudo. Vou tratar de viver bem nesse mundo. Mas aí surgiu essa oportunidade, né? Aí eu pensei assim, puxa vida, olha só, eu não corri atrás disso. A coisa veio para mim. Eu tinha esse desejo e agora tenho uma oportunidade de experimentar, né? Aí eu pensei assim, pô, a última coisa que eu quero para minha vida é ser uma pessoa frustrada. Não quero não. Eu falei, eu vou tentar, né?
Vou tentar, né? Se não der certo, eu caio fora, já caí fora de outras coisas, né? Pois bem, Adivinha o que? Deu certo. estou tentando até hoje. Ah, então, e outra coisa, né? Depois de tantos anos, ele se tornou um guru, ele tem muitos discípulos em vários lugares. Ele morou na Índia, várias vezes vai para a Índia, mas esteve um bom período na Índia. E agora ele vai nos falar um pouquinho do projeto que ele tem em Paraty, que é um lugar maravilhoso. Não estou falando de Paraty, Paraty é maravilhoso, mas o lugar onde ele construiu essa comunidade. Como é que é essa Como história? é que foi? Não, eu passei vários anos na Índia, conheço esse país todo. Uhum. Fui para a Índia atrás de conhecimento e fiquei assim e volto sempre lá e tudo, e conheço bem aquele país. Nunca fui no Taj Mahal. Nem eu. Então, todo mundo vai lá, é a primeira coisa. Né? Mas, então eu tive essa experiência lá que foi muito gratificante. Aí eu tive uma inspiração, tem que voltar para o meu país para tocar algum projeto lá. Então esse projeto lá de Paraty, chama Gaura Vrindavana, nas montanhas de Paraty. Nas montanhas. Era a coisa que mais assim, me atraía. Né? Então já estou há 25 anos ali, tocando esse projeto, e é uma terra muito grande, e também nosso vizinho é o Parque Nacional da Serra da Bocaina. Quer dizer, não há ninguém que mora atrás de nós, a água que desce pelo rio é pura, tem cachoeiras, tem piscinas naturais, e assim a natureza assim, de Mata Atlântica mesmo, tem Mata Atlântica ali, primária e tudo, é impressionante, né? É um lugar assim muito especial. E o senhor recebe grupos e aí... Nós construímos um bonito templo lá. Uhum. E temos uma boa pousada também, e recebemos basicamente grupos de yoga, que vêm para fazer seus retiros ali. E também estamos trabalhando com jovens, né, que querem ter uma vida alternativa, mas para ter uma vida alternativa tem que ter boa orientação. Boa orientação, muito importante. Então, assim, é uma coisa que estamos nos dedicando, tem muito trabalho para ser feito e tudo. E depois eu comecei outra atividade que é escrever. Isso que então, comecei a escrever alguns livros, até trouxe aqui para mostrar. Então, isso aí... Esse aqui foi o primeiro, Olhos Abertos para a Realidade. Olhos Abertos para a Realidade. Foi interessante que quando eu escrevi esse livro, antes de mandar para a gráfica, eu falei assim, eu vou mostrar esse livro para um amigo meu. Aí eu saí lá de Paraty, fui lá no Rio de Janeiro, no apartamento desse meu amigo, que é um lugar muito legal ali, perto do Pão de Açúcar, assim, bonito. Aí, assim, quando abriu a porta assim, do apartamento, eu levei um susto, porque esse meu amigo estava assim, pele e osso. Assim. Também tinha 94 anos. Tá bom. E era o professor Hermógenes. Olha só. Você esteve com ele no final dele. Final dele, se éramos amigos, né? Sim, inclusive, ele frequentava muito aqui. Eu tenho fotos do senhor na Casa Rosa com ele. Fizemos programa, fizemos assim, palestras juntos e tudo. Só. Inclusive naquele documentário da TV Cultura, eu dei o depoimento e tudo, assim, Então, ele deu uma apreciação do livro aqui, assim. Então, esse foi o primeiro livro, né? Que são artigos e crônicas e ensaios. Aí, ó, Sucesso na Vida, Aceitando os Sinais, Realização Profunda. E aí vai. Eu e Krishna. Olha só. E aí veio... Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro. Espiritualidade Santa. Isso é muito importante.
Aí Depois depois veio o monge e o aposentado. o monge e o aposentado. Tem também uma história assim, né? Isso foi, eu estava andando lá no centro do Rio de Janeiro, aí cruzei com um amigo de infância, que a gente não se via há mais de 40 anos, imagina, na rua. Aí ele, o que você está fazendo e tudo? Eu falei, estou tocando projeto lá em Paraty e tudo. Aí expliquei para ele do projeto e tudo. Aí ele falou assim, puxa, impressionante, hein? Olha, eu acabei de me aposentar, você está aí cheio de planos, cheio de desafios, eu nem sei o que vou fazer da minha vida. Olha, E era uma pessoa inteligente, uma pessoa culta, isso eu sei que a gente conversava muito antes e tudo, quer dizer, uma pessoa falando assim, isso aí eu falei, poxa, olha só, vou escrever alguma coisa sobre isso. Aí eu criei o o monge e o personagem. aposentado, que legal. Eu criei o aposentado, né? Quer dizer, Ele até se diz pro aposentado quase, né? Quando ele se te encontrou. E aí você fez o encontro de dois amigos, um monge e o outro aposentado. então é uma conversa assim. Então eu Nossa, criei a legal. personagem, né? Sim. Então, por exemplo, o personagem o aposentado, no meu caso ali, ele é ateu, então faz muitas perguntas assim, Muito então eu respondo e tudo. Então, assim, é uma conversa, assim. Baseado numa realidade. Ele dá os argumentos dele, eu dou meus argumentos. Que legal, que legal. E aí o terceiro? O terceiro é esse Vida Sustentável. Vida Sustentável. Vida Sustentável também é um diálogo. Esse monge aposentado todo é diálogo. Construindo a morada do ser. Esse já é um diálogo do Swami com o estudante. Que linda capa. Você que escolheu? Eu escolhi na internet. Esse é um templo japonês famoso. Muito bonito, ó. Porque tem a construção da morada da alma, da morada do ser. Nossa, que lindo, esse aqui está fechado. Mas é construindo a morada do ser. Então, a vida sustentável. Esse conceito de vida sustentável, né, que hoje em dia se fala muito, né? Sim. Mas sempre se fala de vida de sustentabilidade em relação à natureza. Uhum. Mas a gente faz parte da natureza. Né? Não é? Tem gente que pensa que não, né? Tem gente que pensa que não. Mas somos, né? Então a questão é minha vida sustentável ou não? Essa daí é a questão assim, do livro, né? Outro conceito que eu trabalho nesse livro é de produtividade. Temos que ter uma vida produtiva desde o princípio até o fim, até o final. É claro que vai variar a produtividade no princípio, por exemplo, vida de estudante, assim, a produtividade é aprender as lições e passar nos exames. Uhum. Depois entra na segunda fase, vida familiar. Aí a pessoa tem que ser produtiva de qualquer maneira, queira ou não queira. Sim. É obrigada a ser produtiva. Aí entra na terceira fase de aposentado, aí a produtividade vai lá para baixo. Se a pessoa não sabe o que fazer, vai para frente da televisão e fica horas e horas. Hoje em dia tem ali tem ali uma tela grande, alta resolução e controle remoto, só com o dedinho aqui assim, né? Não faz. E a pessoa se perde aí. Se perde aí, né? Perde a forma humana de vida, né? Mas essa fase é muito importante, né? Muito importante. A primeira fase de vida de estudante, alguém cuida de você, papai, mamãe, professores, vovó. Na segunda você está cuidando dos outros. Na terceira você tem que cuidar de si. Porque tem a quarta. E essa quarta fase não é fácil não. É a mais difícil. E quem não está preparado para essa quarta vai ter problemas. E pode ter muitos problemas.
Maharaj, foi muito importante, muito bom ter o senhor aqui, sempre é, está sempre iluminando a sociedade e iluminando o mundo de uma forma geral, porque esse realmente é o objetivo, né, dos devotos. Então eu quero agradecer muito, vou deixar aqui o endereço para vocês entrarem em contato com o projeto dele. E também fica aqui um convite, onde é que você acha esses livros? Esses livros, você pode botar o meu Sim, o seu contato. e-mail. O e-mail. Tá? A gente Manda vai para mim, a e-mail. gente manda pelo correio para Então, você. e aí se alguém tiver interessado, eu acho que é um bom presente para final de ano. A gente sempre tem que dar um presente, claro, um presente claro. de Natal, um livro. Gente, quem não gosta de ganhar um livro, né? Seja ele qual for, né? Especialmente com esses tópicos. Então, muito obrigada e a gente se vê no próximo programa. Hare Krishna. Krishna Shakti Astute. Que a força de Krishna esteja com você.